Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para completar a nossa semana de lives, também com uma live extremamente importante e de um grande profissional do ramo do direito desportivo, que daqui a pouco está chegando, Dr. João Quiminazo, para a gente poder bater um papo aqui muito interessante sobre direito desportivo. Opa, Dr. João já chegou. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo, o áudio e o vídeo está bem aí para vocês? Tá tudo certo? Vamos esperar só mais alguns segundinhos. Dr. João já pediu aqui a sua participação ao vivo. Eu acho que está todo mundo ouvindo. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo aqui sobre direito desportivo, né, pessoal? Mais uma vez, o FootClass com o seu compromisso de trazer muita qualidade, muito conteúdo, né, para os nossos espectadores, para os nossos seguidores. E sem dúvida nenhuma, hoje, mais uma vez, recebendo um grande nome do direito desportivo brasileiro, Dr. João Quiminazo, que é um grande profissional da área do direito esportivo, tem atuado em grandes causas, e sem dúvida nenhuma vai ser uma live muito especial. Então a gente já pode começar aqui, vou dar João para a gente poder participar. Estamos aqui então já ao vivo. Dr. João Quiminazo, meu querido, tudo bem? Tudo bom? Prazer falar com vocês. É uma honra receber esse convite. Eu venho acompanhando as lives que vocês fazem aí, e uma melhor que a outra. E realmente fico muito honrado e fico muito grato de receber o convite, de poder participar e talvez tentar colaborar de alguma forma. Doutor João, nós é que agradecemos aqui do FootClass, né? E realmente as lives que nós estamos preparando são lives de muita qualidade, né? Com grandes nomes, né? Do direito esportivo, da gestão profissional, da gestão técnica, né? Então, esse é o nosso compromisso. Você não podia faltar nessa, né? Por isso, quando fiz o convite, você, né, dentro de uma simplicidade, generosidade, nos atendeu, né, prontamente. Estamos aqui nesse domingo aí de futebol, né, doutor João? Tá chato, né? Tá muito chato sem futebol, viu? O que você acha? Eu acho que o nosso país, ou o mundo inteiro, realmente sofre muito mais ainda com a ausência do futebol. Não que a doença não seja importante, a doença é importante, vem fazendo um estrago muito grande em toda a população, mas eu posso te garantir que se a gente tivesse o nosso futebolzinho ali na TV, talvez essa quarentena seria muito mais suave. E desculpa, até já preciso aqui fazer um parênteses. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que o futebol precisa voltar, que os jogadores têm que ser postos em risco de forma alguma. Só estou dizendo que seria muito mais legal. Pelo contrário, né, doutor João? A ideia é voltar com total segurança, né? E mandando um abraço aí para o nosso presidente, Léo Andreotti, já nos cumprimentando aí também. E a live vai ficando com mais responsabilidade, viu, doutor João? Eu preciso mandar um abraço para o Léo, preciso mandar um abraço do que eu vi aqui para o Souza também. O Souza é um cara nota 1000 e vou sugerir que vocês façam uma live com ele, que vai ser algo imperdível. E preciso deixar um abraço também para a doutora Fernanda. A doutora Fernanda acho que é a advogada que mais tem férias no Brasil. Eu nunca vi alguém ter tantas férias quanto ela. Eu preciso falar com ela, eu tento ligar, ela diz, eu estou de férias, eu estou de férias, eu estou de férias. Tá bem de vida, doutora Fernanda, né? Também tá bem de vida, com toda certeza, né? Mas, doutor João, vamos abrir aqui, né? Um abraço pro Souza aí também. Vamos fazer contato, sim, para fazer uma resenha com o Souza, né? Que sempre foi uma grande figura também do esporte, né? Então, a gente fica muito feliz aí, ó. Souza tá falando aí, ó. Tá falando aí já, fazendo comentários aí. Mas, doutor João, deixa eu fazer aqui, né, a nossa abertura aqui, né? O FootClass já está ao vivo aqui nessa quarentena de lives, com grandes nomes, né, do direito esportivo, da gestão profissional, da gestão técnica, discutindo vários temas ligados ao futebol no Brasil e no mundo, né? É o FootClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. O pessoal que está chegando aí, nosso convidado de honra, mais do que especial,
é uma grande referência realmente do direito esportivo brasileiro, o doutor João Quiminazo, que é advogado especialista em direito esportivo, que tem certamente em sua carteira, né, de clientes inúmeros atletas, né? E dizem aqui, doutor João, não sei se é verdade, que o senhor é melhor no tênis do que no futebol, é verdade? Olha, eu enganei bastante no futebol e engano bastante no tênis. Eu preciso gravar 1 hora de jogo de tênis e boto um vídeo de 15 segundos e o pessoal fala, nossa, ele é bom. Aproveitando e falando de tênis, eu queria só deixar um abraço pro doutor Raí, que entrou também, deu um oi. Ele fez a cirurgia no meu joelho, permitiu que eu pudesse voltar a brincar de tênis, salvou a minha vida, vou ser eternamente grato a ele. Grande abraço, doutor Raí. Que bom que o senhor voltou aí, a nossa fera voltando aí bem, né? Mas, doutor João, vamos lá para os nossos assuntos, né? Você começou, né, na sua saudação aí falando, evidentemente a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto, né? Sobre a questão da pandemia. Mas antes dessa pergunta, queria que você contasse, como a gente tem muitos acadêmicos, né, que querem entrar nessa área do futebol, de ser profissionais do futebol, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou ao direito esportivo? Bom, eu, embora não pareça, enquanto jovem, eu jogava futebol e sabia brincar um pouquinho com o tal do futebol. E tinha muitos amigos que a gente até iniciou um projeto de tentar ser jogador. Só que eu, desde o início, eu desisti dessa ideia porque não era algo que eu queria para a minha vida. Em que pese a gente está acostumado a ver hoje em dia na televisão os grandes jogadores e achar que a vida é essa realidade, isso não acontece. Então, para ser um jogador de futebol, você tem que abrir mão de convívio familiar, de conforto familiar e de uma série de coisas que, de fato, eu não estava, desde o início, eu não estava disposto a abrir mão. E fui fazer a faculdade com esses amigos que tentaram seguir carreira dentro do futebol. Alguns chegaram num nível de excelência, outros pararam no meio do caminho. Aliás, a maioria sempre, infelizmente, para no meio do caminho. E por conta desses contatos, e principalmente desses que não tiveram um destaque tão grande de imediato, eles acabaram me consultando por questões de jurídicas aí, problemas com os clubes. E naquela época estava surgindo a tal da Lei Pelé, que deu uma revolucionada aí quando a gente fala de futebol. E eu comecei a atuar nessa área. E aí a questão foi ganhando corpo, outros jogadores foram me procurando até que eu consegui entrar no mercado de vez. Que bacana, doutor João. E com hoje, com muitos clientes, né, que acabam sendo mais do que clientes, né, doutor João? O direito desportivo, a gente percebe isso, principalmente no trabalhista, né? Você acaba mexendo muito com a vida pessoal, né, mesmo do jogador, né? Porque aquilo ali depende da sua sobrevivência, né? Então você acaba ficando até muito próximo dos seus clientes, não é isso? Eu muito mais do que cliente, eu fiz muitos amigos dentro do futebol. Eles até podem ter me procurado como advogado, numa relação advogado-cliente, mas a gente acabou transformando essa relação de forma muito próxima, muito estreita. Sou padrinho de casamento de alguns deles. Participei, e isso eu falo com muito orgulho, de decisões importantes da vida deles. Se vou para determinado clube ou se não vou para determinado clube, se tem uma determinada atitude em relação ao assunto ou não, e isso, para mim, acho que é das coisas mais gratificantes que tem. Verdade, doutor João, isso aí realmente acho que fruto do bom trabalho feito também, né? E aí você vai criando essas boas referências, né? E você acaba, não só pela amizade, mas pelo profissionalismo, ficando realmente mais próximo, né? Agora, antes de falar da questão do efeito da pandemia, né, no contrato de trabalho desportivo, eu queria que você me falasse, João, porque você está, né, obviamente você tem de clientes, né, dos mais altos salários, mas também clientes de salários menores, né? E a gente sabe que no futebol essa realmente é uma realidade, né? São poucos aqueles que têm salários, né, estratosféricos, e a grande parte dos jogadores são sofridos, né, doutor João? Você podia falar um pouco para a gente desse cenário dos atletas de futebol, né, com relação aos ganhos, a essas grandes dificuldades, que você acaba, né, percebendo isso na pele, né? E acaba que o jogador, que você passa um pouco para o jogador também o seu anseio, né? O conflito acaba sendo praticamente nosso, né, como advogado. Primeiro, eu acho que é importante a gente separar de alguma forma, eu sempre digo isso, o futebol que a gente vê na televisão,
que talvez todo mundo estaria assistindo agora, horário nobre do futebol, domingo, 4 horas da tarde, do futebol realidade. O futebol realidade é completamente diferente do que a gente vê na televisão, um futebol em que 85% dos atletas ganham o seu salário mínimo, isso quando recebem, não tem a menor condição de trabalho. Então eu já tive muito depoimento de atleta dizendo que dificilmente chegaria na sexta-feira com comida no clube. A refeição para um atleta de alto rendimento é macarrão com salsicha, e daí a pouquinho não tinha mais a salsicha, daqui a pouco não tem nem mais o macarrão, e muitos jogadores, às vezes, com uma condição um pouquinho melhor, até compravam comida para o resto do elenco ali, porque a situação era realmente complicada. E isso é o que acontece dentro do nosso futebol. E quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de redução de salário, quando a gente fala de calendário, a gente não está falando dos clubes grandes. A preocupação não é única e exclusivamente com os clubes grandes. Porque os clubes grandes, os jogadores são bem remunerados, em que pese eu achar que não se deve mexer na remuneração do jogador, porque ele é bem remunerado porque ele mereceu aquilo ali, ele lutou por aquilo ali, e por ser bem remunerado, ele também tem gastos elevados. Então, eu acho que não se deve mexer na remuneração desse atleta. Mas, ainda que ele consiga sobreviver 1, 2 ou 3 meses se não receber o salário integral, nós temos que lembrar também desses jogadores de pequena projeção que recebem o seu salário mínimo, que não vão ter calendário, que não vão ter condição de jogar. Então, quando a gente fala em reduzir o salário em 25%, o jogador que ganha os seus 100, 150, 200 mil reais, ele consegue se adequar e tocar a sua vida. Mas o jogador que recebe um salário mínimo, muitas das vezes, ele não consegue tocar a sua vida, ele vai encontrar dificuldade, não só ele, a própria família. Eu tenho diversos casos, aqui algumas curiosidades que eu acho que é legal, de conversar com uma esposa de jogador, e ela confessar para mim que o sonho dela é poder escolher um sofá para ter na casa, porque esse jogador ele muda de clube tantas vezes que a casa é alugada e o sofá não cabe no carro, então tem que ser o sofá que tem, o brinquedo para o filho. Às vezes o jogador faz a sua economia e quer comprar um brinquedo de aniversário para o filho, mas tem que ser um brinquedo pequeno para caber no carro, porque senão, dali 3 ou 4 meses, a hora que eles saírem daquela cidade para ir para outra, eles vão ter que abandonar o brinquedo. Essa, infelizmente, é a realidade do futebol. Doutor João, realmente esse depoimento é importante, né? Porque queira trabalhar no futebol, queira enfrentar todos esses desafios também, né? Então, não é apenas o glamour, né? Muitos veem só um glamour, mas essa realidade realmente ela é presente e ela é muito triste realmente para nós que também atuamos, né, nessa área. Já que o senhor falou aí sobre a questão dos impactos, né, do Covid-19, no contrato esportivo, daqui a pouco nós vamos tratar dessa questão da possibilidade de redução salarial, né? Mas como é que você está vendo, né, os clubes, os atletas, e aí eu acho que principalmente uma visão também do atleta, né, do retorno deles para essas atividades, né? Essa sensação de insegurança, uma sensação, então, de ainda, né, de uma insegurança para voltar, de preservação de saúde, ao mesmo tempo uma pressão econômica muito grande para que haja um retorno, e aí, ao mesmo tempo, a proposta de, olha, se não retornar agora eu vou ter que reduzir, vou ter que parar de pagar. Como é que está sendo aí, na visão dos atletas, né, esse retorno? E depois também, doutor João, comentar um pouco sobre essa possibilidade de voltar aos campeonatos com portões fechados, né? Muitos jogadores têm me ligado para questionar questões jurídicas sobre a volta ou não. Os jogadores eles estão com receio muito grande, porque essa volta do futebol não impacta só o jogador direto, mas sim toda a sua família. A gente precisa lembrar que o jogador tem família, que ele vai voltar para casa e, eventualmente, contaminado, ele pode contaminar toda a sua família. Não é simplesmente o jogar futebol, ele não consegue ser isolado dentro do jogo do futebol. Um dos que mais encabeçou isso daí falou já publicamente, pediu até uma orientação, uma ajuda e me autorizou a falar, foi o Alexandre Pato. Ele realmente está preocupado porque ele tem algumas condições ali de famílias particulares e ele acha que não é o momento de expor. Concordo com isso, acho que a gente não pode expor o atleta, a gente não pode imaginar que a volta do futebol é um movimento tão simples, porque o futebol é um esporte de contato, o futebol implica uma série de pessoas trabalhando, não são os 11 jogadores em campo, mas nós temos equipe de arbitragem, nós temos o pessoal que pega a bola em volta, nós temos comissão técnica, nós temos uma série de pessoas ali promovendo o espetáculo esportivo,
que pode sim acontecer algum desastre, alguma fatalidade. A gente tem de uma forma muito clara, óbvio que foi por conta da torcida, mas me parece que o boom do coronavírus na Itália foi por conta de um jogo de futebol, em que 40 mil pessoas saíram de Bergamo, foram para Milão, enfim, aconteceu o que aconteceu. Então nós temos que pensar, a questão econômica ela é muito importante, mas a questão de saúde é muito mais importante. E será que o futebol hoje em dia é algo extremamente necessário para a população? Eu acho que é importante, mas não é tão necessário a esse ponto, e a gente colocar em risco não só os atletas que vão jogar, mas toda a sua família, todo mundo que está em volta dele. Perfeito. Só mandando um abraço aí para o nosso treinador, né? Famoso treinador Jair Ventura, que está nos assistindo aí também. O Léo Barbosa, que é diretor aqui, doutor João, de competições da Federação Mineira, né? De futebol, você conhece aí o Léo, que é da área do direito também, né? Sim. E tem feito um trabalho aqui extremamente equilibrado, viu, doutor João? Fazendo aqui, dando créditos ao Léo, porque realmente ele tem feito um trabalho de muita parcimônia, de muito equilíbrio, né? Não forçando, em hipótese alguma, situações para o retorno e principalmente seguindo as mais salutares recomendações médicas, né, que estão sendo realmente propostas e realmente eu acho que é importante, né, a gente ter líderes, né, doutor João, que eu não sei como é que está aí em São Paulo, mas lideranças positivas para que a gente possa ter realmente um retorno extremamente seguro, né? Não sei como é que está aí a situação em São Paulo, né? A situação aqui em São Paulo talvez seja mesmo em todo o país, né? A pressão para que se volte o futebol ela é muito grande. O futebol é a alegria da população de forma geral, mas eu quero dar os parabéns para o Léo porque ele tem conduzido a federação, as competições da Federação Mineira de forma muito adequada, de forma muito apropriada, com prudência. Volto a dizer, o futebol ele é importante, mas ele não é essencial. A gente não pode pensar só nas nossas necessidades, nós temos que pensar em todos aqueles que estão participando do evento, do espetáculo. A gente tem que lembrar que, além do jogo, o atleta vai precisar treinar e aí mais pessoas vão estabelecer algum tipo de contato e o risco é muito maior. Eu acho que é o momento da gente ter um pouquinho de calma. A gente está vendo algumas movimentações na Europa de encerramento de campeonatos, mas é importante a gente lembrar que lá eles estão na reta final dos campeonatos. Então, a situação é muito próxima do fim, ali é muito mais fácil. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, um pouquinho de calma, para a gente não atropelar qualquer medida aí que coloque em risco não só os jogadores, mas toda a população em geral. É verdade, né? E eu fico aqui imaginando, né? Obviamente sem desejar isso jamais, né? Mas se nós tivermos, né, mais uma reviravolta, né, nesse número, nesse gráfico crescente por causa do futebol, eu acho que a gente vai, né, assumir aí uma responsabilidade muito grande que ninguém quer assumir realmente essa responsabilidade, né? Por isso, o retorno com muita segurança. E aí, doutor João, acho que o caminho mesmo, não vamos falar aqui, obviamente, em datas, né, em tempo, mas o portão fechado ele vai ter que ser realmente quase que uma conduta imprescindível, né? Eu acho que o retorno ele vai ter que ser assim, né? Eu acho que um dos processos é o retorno com portões fechados. A gente não sabe, pelo menos, em quanto tempo isso se dará, mas eu acho que num primeiro momento, para se evitar as aglomerações, e aí acho que é importante o torcedor entender também que o portão fechado não é para que o torcedor não assista o jogo, é para que o torcedor não se aglomere. Nós tivemos aqui em Campinas um episódio um pouquinho antes da quarentena, de se encerrar tudo, um derby feito com portões fechados, mas que a torcida se aglomerou na entrada do estádio. E aí a história do portão fechado, ela perde todo o objetivo, ela perde todo o seu foco. Nós temos que pensar na saúde, nós temos que esquecer, talvez, uma frase que eu ouvi sobre o coronavírus, que acho que é importante, enquanto o coronavírus é um número e não é um nome, a gente está levando tudo muito numa boa. A hora que a gente tiver um nome próximo de alguém que sofrer com essa doença, a gente vai tentar se alertar mais quanto aos riscos dela. Então a gente precisa pensar muito nisso. Não vamos esquecer número e não vamos deixar que vire o nome de alguém próximo. Perfeito, João. Realmente essa mensagem ela é muito importante, né? Às vezes ela parece repetitiva, né? Mas eu acho que essa repetitividade é salutar, porque senão a gente esquece disso, né? É natural que nós esqueçamos por termos aí às vezes pensamentos diversos, mas isso é imprescindível mesmo, né? Estou recebendo aqui, viu, doutor João, você é muito querido mesmo, mas recebendo um monte de WhatsApp aqui, todo mundo manifestando aí, né? Então a gente fez uma escolha aí, o Footclass fez uma escolha
muito importante mesmo. Agora vou falar de um pouco de polêmica, né? E aí queria a sua opinião, até porque você falou aí do caso São Paulo, né? O São Paulo, parece que ontem, né? Informou aí a questão da redução salarial. Como é que você vê essa possibilidade legal de redução salarial via acordo individual, via acordo coletivo? Só para te dizer também, doutor João, na semana que vem nós vamos receber o presidente dos atletas aí de São Paulo, né, o doutor Rinaldo Matorelli, vai estar aqui com a gente também, né? E aceitou o convite de bom grado também para poder falar sobre isso. Mas como é que tá? Qual que é a sua visão a respeito disso, em termos de possibilidade jurídica mesmo? Como é que o senhor vê essa possibilidade de redução salarial? Bom, vamos lá. Primeiro que as mensagens que você recebeu aí, eu botei todo mundo para te mandar mensagem. Isso vai sair caro no final das contas. Questão de redução salarial é um tema realmente complicado. E quando a gente fala de redução salarial, volto a dizer o que eu disse lá no começo. Se a gente pensar só em clube grande, vai ter um determinado cenário, um determinado impacto. Mas se a gente pensar no futebol como um todo, esse impacto é completamente diferente. Eu, particularmente, entendo que essa redução salarial ela só é permitida agora por conta da medida provisória. Logo que surgiu a história de redução salarial ou não, antes da medida provisória 936, se falava muito com base na CLT, no artigo 503 e tudo mais. Eu entendo que, primeiro, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, então esse é o meu primeiro entendimento, então essa redução salarial ela não é permitida, e ainda que ela fosse permitida, até para a gente poder aqui discutir um pouquinho, se a gente ler o artigo 501, se eu não me engano, parágrafo 2º, ela diz que essa força maior precisa gerar um prejuízo financeiro devidamente comprovado. E quando essa conversa surgiu lá atrás, eu particularmente entendia que não tinha nem tempo desse prejuízo financeiro ser efetivamente comprovado. Com a medida provisória, eu acho que essa redução salarial, até porque se reduz jornada e tudo mais, eu acho que ela é possível. Desde que seja de comum acordo, que as duas partes aceitem e que não seja imposto ou, até muitas das vezes, feito sob a forma de chantagem. Eu não vou citar nomes, mas a gente vê na imprensa o tempo todo clubes que obrigam ou impõem aos jogadores essa redução salarial, inclusive jogando de forma muito baixa, dizendo que se não tiver a redução eu não consigo pagar os outros funcionários, por exemplo. Isso diversos jogadores me ligaram, me perguntaram, e que fica muito claro. Os jogadores eles estão sim preocupados com os outros funcionários. Tanto é que muitos deram respostas para os clubes dizendo o seguinte: me paga o salário integral que a gente paga os funcionários. Então, não reduza nada, a gente vai pagar os funcionários. E o clube não quis. Eu acho que esse tipo de imposição ela não tem cabimento. Eu acho que tem que se sentar, conversar. O clube não precisa abrir a finança de forma clara, mas precisa apontar quais são os prejuízos efetivos que o clube teve financeiro, para daí sim a gente falar de redução. Uma coisa também que me chama muita atenção quando a gente fala de redução de salário é que os clubes eles estão agora batendo na tecla de redução, de não pagamento, não é nem redução, de cancelar ou suspender o contrato de imagem. E me assusta muito, porque durante muito tempo os clubes eles foram unânimes em dizer que o contrato de imagem não tem nenhum vínculo com o contrato de trabalho. E agora, porque o contrato de trabalho não pode ser exercido, executado, o atleta não pode trabalhar, eles estão falando em suspender o contrato de imagem? Para mim isso não faz sentido, muito pelo contrário. Esse era o momento do clube explorar a imagem do jogador, treinando em casa. Os jogadores eles estão treinando em casa e botando o vídeo de forma pessoal. Por que não utilizar a rede social do clube e o jogador uniformizado para valorizar o patrocinador do clube? Por que não fazer live em que o torcedor possa interagir com o jogador e valorizar a imagem do clube, dos patrocinadores? Então, eu acho que assim, a questão do coronavírus ela está apresentando muitas alternativas para a população em geral, e o futebol, infelizmente, em muitos casos, eles estão tentando se aproveitar do coronavírus. Eu até brinquei um dia desses com o Souza, que não sei se ainda está vendo a gente ou não. O coronavírus deve estar no futebol brasileiro há 20 anos, porque faz 20 anos que os clubes não pagam salário, faz 20 anos que os clubes atrasam, e agora sim o momento é do coronavírus, quando a realidade é completamente diferente. O momento é de todo mundo se unir para chegar num bem comum, para chegar em alguma coisa que seja efetiva. Os jogadores eles não se opõem à redução do salário, desde que essa redução seja algo conversado, algo combinado. E aí eu coloco uma pequena responsabilidade, ao meu ver, da imprensa, porque algumas notícias divulgadas pela imprensa,
elas acabam distorcendo um pouquinho a realidade. Por exemplo, foi divulgado que os jogadores da Roma tinham aberto mão do seu salário, acho que por 3 ou 4 meses. Na verdade, eles fizeram isso, mas eles receberão no final do ano. Eles receberão num outro momento. Não é simplesmente não vou receber. O acordo foi, agora, clube, você não tem receita? Tudo bem. Então, porque o patrocinador A, B ou C deixou de te pagar, porque a emissora de televisão deixou de te pagar, porque não está tendo jogo, tudo bem. Então a gente reduz isso, mas quando a questão voltar à sua normalidade, que essas pessoas te pagarem, você me paga. Eu acho que esse é o caminho mais fácil. Uma alegação dos clubes, que acho que é importante, mas nós não estamos tendo jogo, não temos receita de jogo, bilheteria e tudo mais. Se a gente pegar o balanço de qualquer clube, a parte do faturamento do clube relativa à bilheteria corresponde a aproximadamente 5%. Então, assim, como é que eu vou falar de uma redução de 20%, 25% se eu não estou tendo jogo e está prejudicando o meu faturamento em só 5%? Por isso que eu acho que assim, os números precisam ser postos à mesa para que todos analisem e cheguem num bem comum. E aí, doutor João, então a participação, no caso do sindicato, seria também, não sei se imprescindível, né, mas seria mais salutar, né, porque aí eu acho que as cartas estão mais abertas, ou bastaria mesmo um acordo individual? Eu tenho um pouquinho, infelizmente, isso acho que é público e notório, eu tenho um pouquinho de receio quanto aos sindicatos, principalmente não, sindicatos de atletas, porque eles têm uma atuação que não é muito efetiva em prol da defesa dos interesses dos atletas. Haja vista aí, a gente pode acompanhar a questão de direito de arena, que vai dar mais uma live de horas e horas e horas para falar, no qual, na minha percepção, os sindicatos acabaram por prejudicar os atletas por conta de interesses próprios. Mas eu acho até que, não querendo tirar a legitimidade ou a autonomia ou o poder do sindicato, mas eu não sei se o sindicato seria a melhor alternativa, porque essas situações têm que ser analisadas de clube para clube. Então pode ter clube que não tenha tanto impacto. Eu estava lendo uma matéria hoje, por curiosidade, por exemplo, que o Bragantino não fala em redução de salário, que o Bragantino não fala em suspensão de contrato, nada. Então acho que os clubes, os atletas de determinado clube, deveriam se unir para conversar com o clube, ter os números desse clube, os impactos de todo o problema desse clube, para a gente sim poder dar o próximo passo. Verdade, verdade. Ô, João, fazendo aqui um registro também, o ministro Caputo aí está assistindo também a nossa live, né? Um abraço ao ministro, que tem sido, né, um incentivador do nosso projeto e sempre um incentivador do direito esportivo através da Academia, né, Nacional de Direito Esportivo. Doutor João, então vamos falar um pouco também, que eu acho que é importante a gente estabelecer, né, algo que está agora também em moda, né, que são projetos de lei visando aí a redução da multa, né? Então a gente teve aí agora um projeto de lei de número 2125, né, do deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, prevendo aí a possibilidade de mudança, né, do contrato dos jogadores a partir de uma redução de 50% do valor pago. Da rescisão por parte do clube, né? Eu já sei a sua resposta, mas queria que você falasse um pouco e só para deixar claro, outros parlamentares também já se manifestaram contra, né? Não só os atletas, mas também outros parlamentares já se manifestaram contra também o presente projeto. O que o senhor poderia falar sobre isso? Infelizmente, eu acho que projeto como esse acaba representando talvez o que a gente mais ouve aí nas brincadeiras de futebol, o 7-1 da Alemanha. Se eu pudesse falar alguma coisa para resumir, eu falaria mais um gol da Alemanha e 8-1. Eu tive uma ligação que eu fiquei muito contente e me parece estar muito engajada do Romário para rebater esse projeto, e nós estamos tentando fazer alguma coisa nesse sentido. O que eu acho sobre essa redução? Primeiro, nós temos aí o princípio do não retrocesso social. Ou seja, eu não posso retirar um direito de um trabalhador sem, em tese, estou falando aqui de forma muito simplória, sem oferecer nada em troca. E essa alteração de lei, ela traz, na verdade, 2 prejuízos aos atletas, porque ela reduz o limite mínimo da multa e ela permite o pagamento dessa multa de forma parcelada, ou seja, uma multa que hoje eu teria que pagar o valor de 100% como mínimo do salário e à vista, eu permito que seja pago 50% de forma parcelada, ou seja, pelos meses que faltariam até o término do contrato. E me assusta muito mais a justificativa dessa alteração, porque a alteração em si,
é um direito dele propor qualquer tipo de lei, enfim, eu acho que é inadequado, mas ele tem o direito lá de propor. Mas quando ele questionado por que dessa redução, ele justifica para dizer que isso daí é para que a Lei Pelé seja adaptada à Constituição Federal, no seu artigo 479, que tem esse mesmo texto. E aí eu pergunto, por que não fazer então a alteração da cláusula indenizatória para se adequar ao artigo 480 da CLT? Já que nós temos que ter uma isonomia no tratamento das partes, e é isso que eu brigo muito, eu acho que os tratamentos eles não são idênticos, eles são, na verdade, muito distanciados. Por que então não propor essa redução, já que a preocupação é tentar adequar a Lei Pelé ou o Contrato Especial de Trabalho Esportivo à CLT, por que não pensar nos dois lados? É isso que eu me pergunto e que me deixa bastante chateado, esse tipo de movimentação para proteger os clubes em detrimento dos atletas. E volto a dizer, e volto a lembrar, nós temos que lembrar que o futebol ele não é feito desses atletas que ganham milhares, milhões, enfim, de atletas de clubes pequenos, clubes que não têm o que comer, o atleta não tem o que comer, que precisa sustentar toda a sua família, e essa redução é impactante para o clube. Verdade, verdade. E o que causa um pouco de estranheza também, né, é que foi essa comparação que o senhor fez mesmo, né? Quer dizer, a gente reconhece que um contrato esportivo trabalhista é um contrato especial, mas aí você quer se aproximar dos preceitos da CLT, né? Quer dizer, você, de certo modo, até negar a especialização que existe, né? E, mais do que isso, como o senhor disse também, negando a própria existência fática de atletas que já têm um contrato curto, que é uma grande parte deles. E, além disso, terão uma multa reduzida, ou seja, é o pior dos mundos, né? É você comparar com algo que realmente vai ser extremamente prejudicial dentro dessa linha realmente do princípio do não retrocesso social, né? Então, realmente é algo que nos espanta, né? Às vezes essas comparações, né? Porque mesmo sabendo que o contrato do atleta é um contrato de natureza especial, né? Então, realmente acho que os atletas, né? E alguns congressistas realmente reagiram, né? Contra realmente o projeto, que beneficiaria, ao meu ver, certamente os clubes, né? E prejudicaria bastante a grande parte dos atletas, né? Doutor João, o pessoal está me perguntando aqui no WhatsApp, né? Até porque tem muitos acadêmicos também, né? Se o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a caracterização e a distinção dessa cláusula indenizatória e da cláusula compensatória, né? Seria interessante fazer uma aula aí sobre essas duas cláusulas, né? Não, vamos tentar resumir. Só continuando um último detalhe quanto ao projeto de lei, desculpa, me assusta também o seguinte: o projeto de lei ele é criado no meio de uma pandemia que tem o seu início, talvez, tratar questões relativas à pandemia, como a não obrigatoriedade do pagamento do Profut, ou a não necessidade do recolhimento do fundo de garantia. E aí joga-se um artigo lá no meio de todo esse bolo para tentar modificar uma legislação que já é bastante, para mim, já é bastante defasada na questão de igualdade. Então, isso que me assusta um pouquinho, aproveitar-se desse momento para fazer alguma coisa nesse sentido. Sobre as cláusulas compensatória e indenizatória desportiva, acho que é importante só fazer um pequeno resuminho. Nós tínhamos lá atrás a história do passe, que era um valor que era cobrado para que o atleta saísse de um clube e fosse para outro. E detalhe que esse passe ele permanecia em vigor mesmo que não tivesse mais o contrato de trabalho. Ou seja, acabou o contrato de trabalho, o atleta, para ele sair de um clube e ir para o outro, era preciso que fosse pago o valor do passe. Por isso que assim, a gente compara de alguma forma o passe, não como uma escravidão, mas como uma semi-escravidão, porque o atleta ele não poderia transitar livremente. Até que em 98, com a Lei Pelé, extinguiu-se o passe. Na verdade, os seus efeitos passaram a durar ali depois de um tempo, e criou-se uma cláusula penal. E surgiu-se daí uma discussão que foi levada até ao TST, se essa cláusula penal ela tinha uma aplicação bilateral, ou seja, era devida tanto pelo atleta quanto pelo clube, ou se ela era unilateral, só era devida pelo atleta para o clube. E o TST sedimentou lá o seu entendimento dizendo que ela era unilateral. Pouco depois de 2011, houve a mudança da Lei Pelé
e foi criada a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. Cláusula indenizatória desportiva é o valor que é devido para o clube em razão da rescisão antecipada do contrato de trabalho sem nenhum motivo. Então, quando o atleta quiser sair do clube, ele é obrigado a pagar a cláusula indenizatória desportiva, o que a gente chama de multa. O que a gente ouve nos jornais aí, multa, é a cláusula indenizatória desportiva. Alguns pequenos avanços da lei, que eu acho que assim, a gente não pode só criticar, nós temos que também tentar elogiar. A lei estabeleceu uma solidariedade do novo clube do atleta no pagamento dessa multa, porque o que se tinha na prática era o seguinte: quem que paga a multa? É sempre o novo clube, o atleta não tem dinheiro para pagar o seu valor. Então, o direito se atentou à realidade dos fatos e incorporou esse fato na legislação, que eu acho que foi plausível. Ela tem como limite máximo 2 vezes, e aqui faço uma crítica à lei, 2 vezes a média contratual do salário do jogador, ou seja, um jogador que tem aí 3 anos de contrato com salário de 10 mil no primeiro, 20 mil no segundo e 30 mil no terceiro, a média salarial do contrato dele é de 20 mil reais. Se ele quiser sair no primeiro ano, com 6, 7 ou 8 meses de contrato, ele vai ter recebido apenas 10 mil reais de salário, mas a base de cálculo da sua cláusula indenizatória desportiva será de 20 mil reais, o que para mim é um equívoco. Então, a limitação dentro do Brasil é de 2 mil vezes essa média, e para o exterior não é objeto de qualquer limitação, mas tem que constar lá o valor. Já aí um detalhe, daí acho que é um retrocesso da lei, desculpa, a lei tinha um redutor anual. Até 2011, depois do primeiro ano de contrato, reduzia assim 10% a tal da cláusula penal, do segundo ano 20%, do terceiro ano 40% e do quarto ano 80%. Ou seja, quanto mais próximo do fim o contrato chegasse, o valor da multa baixaria. E isso foi retirado do texto de lei. A cláusula compensatória é o valor pago pelo clube para o atleta em caso de rescisão imotivada do contrato, demissão ou rescisão indireta. Ela tem como limite mínimo os salários restantes até o final do contrato e como limite máximo 400 vezes o salário no momento da rescisão. E aqui eu trato de uma desigualdade de tratamento. A multa devida para o clube, a cláusula indenizatória, é a média salarial do contrato. Aquele atleta que ganha 10, 20, 30, a média é de 20. Então, eu vou ter como base de cálculo os 20. Para o atleta, é o salário no momento da rescisão. Então, se a rescisão ocorrer no 6º, ou 7º, ou 8º mês, nessa mesma hipótese, eu vou usar o salário daquele momento, que é o dos 10 mil reais. Eu acho que muito mais do que o valor da cláusula compensatória e indenizatória, essa base de cálculo é um pouquinho estranha. Ela deveria ser a mesma base de cálculo. Ela tem que ser paga em tese à vista. Esse, para mim, é um outro complicador, porque para o atleta ter condição de jogar em outro clube, o atleta precisa comprovar o pagamento da cláusula indenizatória desportiva. Mas quando o atleta é demitido, para que o clube contrate um outro jogador no seu lugar, não é obrigatório o pagamento da cláusula compensatória desportiva. Ou seja, o atleta vai discutir em juízo, isso vai se estender por anos, até que se tenha uma decisão favorável, enfim, em favor do atleta, para que ele possa receber. Basicamente, são essas duas distinções das cláusulas. Não sei se ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida, com o maior prazer tento ajudar. Não, doutor João, foi excelente explicação, claríssima explicação, foi realmente muito boa a explicação das distinções, né? E eu acho que mais do que isso, né? Que é o nosso papel também, né? O papel crítico, né? Seja quando elogiar, temos que elogiar a evolução, e quando essa evolução não se traduz numa evolução, ou se traduz num retrocesso, ou numa evolução que seja, a gente tem que criticar também. E o papel dos operadores de direito é exatamente esse, né? Para buscar as melhores condições realmente de trabalho. Agora, falando um pouco, né, eu gosto muito de falar sempre dos dois lados, né, e falando um pouco sobre o clube, né, quer dizer, o que realmente falta para o clube, e aí pegando aí o que você disse, né, no início, doutor João, a questão, mas sempre foi assim, o clube sempre deixou de pagar. O que falta, afinal de contas, para o clube com relação ao cumprimento da legislação trabalhista?
é uma gestão profissional, é um compromisso, enfim, o que que falta realmente para o clube, ou falta o incentivo do governo, o que que falta para os clubes terem o seu papel, que é primordial de cumprir a legislação trabalhista? Bom, minha opinião, em 2013, quando a gente fundou o Bom Senso, eu aprendi muito sobre futebol. Eu fui buscar entender a questão dos clubes, porque seria muito simples eu sugerir qualquer tipo de mudança ali, sem entender qual que é a realidade dos clubes. Então eu fui buscar dentro dos clubes entender como funciona o seu dia a dia, como funcionam as coisas. Eu acho que o grande problema do clube hoje não é nem se o clube é uma associação ou se o clube é uma empresa. O problema do clube é a forma como ele é gerido. A gestão do clube hoje, ela se dá de uma forma, infelizmente, na sua grande maioria, amadora e muitas das vezes passional. Passional em qual sentido? O título tem que ser conquistado a todo custo, independente se eu vou contrair muitas dívidas ou não vou contrair muitas dívidas. E quando o clube não está numa situação vantajosa ou favorável, o rebaixamento tem que ser evitado a todo custo, independente do que vai me acontecer no futuro. E aí a gente vê os clubes que contratam muitos jogadores, que mudam de técnico, que não tem uma administração de forma ponderada, de forma precisa, de forma estratégica. Os clubes, eles simplesmente, em muitas das vezes, óbvio que nós temos sempre exceções, eles se preocupam muito em justificar para a torcida algum movimento, em agradar o seu torcedor e não pensar num clube de uma forma como uma empresa. Eu gosto de citar muito exemplo, eu tive alguns contatos próximos lá com o Atlético Paranaense, que é um clube que não está no grande eixo do futebol brasileiro, e é um clube que tem um estádio moderno, um CT moderno, que vem ganhando títulos, que vem revelando jogadores, que vem vendendo jogadores para a Europa, ou seja, tudo que todo mundo sonha, é um clube que vem fazendo isso daí. Porque tem a sua gestão de forma profissional, de forma especializada, cada um dentro do seu segmento, sem dar um passo maior que a perna, sem realizar nenhuma loucura para tentar agradar o seu torcedor. Outros clubes, infelizmente, eles acabam buscando aí a todo custo agradar o torcedor ou justificar algum resultado que não seja ideal dentro de campo. E isso acaba prejudicando os clubes e, principalmente, eu acho, prejudica o futebol como um todo. Eu acho que a gente tem que entender nessa história toda que não existe lado. Eu ouço muita gente brincar e falar, você está do lado dos jogadores. Eu não estou do lado dos jogadores. Eu acho que nós temos que pensar num futebol bom para todo mundo. Porque o futebol bom para todo mundo, os clubes vão faturar mais, vão conseguir pagar mais para os jogadores, que vão pagar mais para os empresários, que vão pagar mais para os advogados, que a máquina vai girar como um todo. Não existe eu querer que um lado se beneficie ou que o outro se beneficie. Acho que tem que ser um mecanismo que deve andar em conjunto para que o futebol cresça. Verdade. Doutor João, o caso do Flamengo é um exemplo disso também, agora, com uma gestão mais profissional e como gigante que é, né? E a gente ficava impressionado porque não havia uma gestão de tanta qualidade assim. Seria isso, então, assim, um exemplo disso seria o Flamengo? Eu vejo o Flamengo como um exemplo disso. O Flamengo veio a público durante algum tempo e disse: estamos preocupados em organizar a nossa questão financeira. Torcedor, não vamos brigar por títulos num primeiro momento, porque vamos zerar as nossas dívidas, principalmente aquelas trabalhistas, para a gente poder conseguir seguir, enfim, e conseguir fazer o clube se reerguer. E foi isso que fizeram. E eu digo muito, assim, o Flamengo, ele foi aí uma questão de comentarista desportivo. O Flamengo, ele foi, não sei se ele foi beneficiado ou prejudicado. Eu sou flamenguista e isso eu não escondo de ninguém. Ao ganhar a Libertadores da forma como ganhou, porque talvez se perdesse ali, a gente iria ver se a sua diretoria estaria comprometida mesmo com esse projeto ou se a busca era o resultado esportivo. Porque eu acho que o Flamengo ganhar ou não ganhar a Libertadores do jeito que foi consequência. O Flamengo ganhou no finalzinho do jogo ali. Mas será que a diretoria manteria essa mesma mentalidade? Que eu acho que é importante. Eu até acredito que sim. Me parece que é uma diretoria séria, me parece que é uma diretoria comprometida ali com os seus objetivos, mas é isso que nós precisamos entender. O pessoal de Belo Horizonte tem um Cruzeiro e um Atlético que são gigantes, tem um América Mineiro que é muito grande, e esses clubes eles precisam entender a sua realidade, o seu tamanho, e colocar o trem no trilho de novo para poder caminhar, poder voltar a brigar por títulos de forma sadia, de forma
sem prejudicar a saúde financeira dos clubes. Perfeito, perfeito. Então, João, vamos fazer uma interatividade aqui, né? O Euler está perguntando como é que você vê a possibilidade de prorrogação do contrato por prazo inferior a 3 meses. Na verdade, se a gente for tratar da prorrogação do contrato, ele já vai ter cumprido esse requisito mínimo dos 3 meses, né? A lei permite que o contrato seja por no mínimo 3 meses, e quando a gente fala de prorrogação, a gente soma os 2 períodos. Então, eu posso prorrogar o contrato, por exemplo, por mais um mês. Eu tenho esse contrato que foi feito por 3 meses, eu posso prorrogá-lo por mais um, sem problema nenhum. Eu acho até que, e fica uma sugestão para o deputado da medida provisória, que ao invés de se preocupar em redução de cláusula compensatória, ele poderia, talvez seja o momento de permitir que, durante a pandemia, durante a decretação do estado de pandemia, de calamidade pública, ou seja lá o que for, permitir que contratos sejam feitos por até um período inferior a 3 meses. Porque eu tenho alguns casos aqui de atleta que tinha um contrato com um clube e um pré-contrato com outro clube. E talvez essa prorrogação talvez seja inviável, porque ele tem um compromisso já assumido com outro clube. E eu acho injusto esse clube originário ser prejudicado. Então, talvez ele pudesse contratar um jogador por um mês para encerrar aquela determinada competição. Acho que esse seria um projeto de lei pertinente e focado para o bem do futebol. Exatamente, né? Que seria tratando de forma excepcional uma excepcionalidade, né? Do que nós estamos vivendo mesmo, né? Sem dúvida. Agora, já que você falou sobre essa questão de gestão profissional, como é que você vê, doutor João, o projeto do Clube Empresa? Você acha que é uma saída ou é mais uma vez digamos, né, uma possibilidade que, na verdade, não vai ser concretizada em razão da cultura do futebol brasileiro? Eu acho que, mais uma vez, é uma manobra que visa, infelizmente, proteger os clubes, que visa premiar essa má gestão que nós tivemos até agora, com diversas alternativas, como uma espécie de uma recuperação judicial para os clubes. E nós temos que pensar que tem diversos trabalhadores que honraram a camisa do clube, podem não ter conseguido o objetivo desportivo, mas que treinaram, jogaram e que merecem receber pelo trabalho prestado. E a alteração, esse projeto para se transformar o clube em clube empresa, para mim ele visa só beneficiar o clube que não tem uma gestão muito coerente. Volto a dizer, eu acho que eu não preciso ter o clube transformado numa empresa, eu preciso ter o clube administrado como uma empresa. Para mim essa é toda a diferença. A forma como o clube é administrado. Se a gente pegar um Bragantino, se a gente pegar um Atlético Paranaense ou até um Flamengo hoje em dia, são clubes que são associações, mas tem lá a sua gestão de forma profissional e de forma coerente. Verdade. É porque, na verdade, eu acho que o senso comum ele acaba absorvendo essa ideia de que só existe gestão profissional e empresa, né? Quer dizer, na associação passa a não existir essa possibilidade, é como a associação fosse, os donos fossem realmente os dirigentes apaixonados, né? Não os gestores profissionais. Olha, pessoal, e na associação é possível ter gestão profissional, como o doutor João acabou de nos dizer aqui também, né? Sem dúvida nenhuma. Posso fazer um acréscimo? Perfeito. Eu acho que nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, uma eventual, e eu sei que é difícil por conta da Constituição, de se interferir na associação, mas de se responsabilizar efetivamente os dirigentes pelos seus atos. Eu acho que esse talvez seria o caminho para se resolver o futebol brasileiro. E aí nós temos diversos caminhos ou mecanismos para cuidar disso daí. A gente pode copiar alguma coisa de Espanha, por exemplo, em que eu tenho que apresentar meu orçamento, em que eu tenho que falar quais são os jogadores que eu vou contar para aquela temporada. E por mais que eu diga que eu tenho dinheiro, eu não posso contratar outro jogador se eu não tiver um motivo justo, enfim. A gente tem caminho. E mais, existe algo aí dentro do Poder Judiciário que eu acho que é válido, mas precisam dar uma caprichadinha um pouquinho melhor, que é a tal da reunião de execuções, ou ato trabalhistas, ou condomínio de credores, ou em cada lugar tem um nome. Que eu acho que é uma manobra válida, é uma manobra salutar. O Atlético Mineiro me parece que foi um exemplo disso daí, que conseguiu pagar suas dívidas trabalhistas. O Flamengo foi um outro exemplo. Mas, infelizmente, mais de 90% dos casos, ela não traz efetividade nenhuma, porque o devedor ele acaba sendo, mais uma vez, beneficiado.
Imagine você, um clube que tem uma folha de pagamento, eu vou arredondar os valores para cima, só para facilitar a matemática, de R$ 1 milhão a sua folha de pagamento mensal. E ele tem esse ato trabalhista em que você não pode penhorar dinheiro, você não pode penhorar conta bancária, você não pode penhorar bilheteria, você não pode penhorar bens móveis, você não pode fazer nada. Você só tem que entrar nessa fila e esperar a sua vez. E esse ato trabalhista determina que ele tem que depositar lá R$ 500 mil, R$ 600 mil no ato trabalhista por mês. O clube ele perde a obrigação de manter, na forma como nós temos hoje, ele perde a obrigação de manter o seu salário em dia, porque a principal obrigação dele é depositar o valor do ato para ele não sair do ato. Então, se o clube tiver lá um dinheiro, ele vai depositar para o ato e vai deixar de pagar salário e vai falar para o jogador, entra com uma ação, não vou fazer acordo, você vai para o final da fila. E a obrigação dele de pagar R$ 1 milhão por mês, que é a sua folha de pagamento, cai para 500, 600 mil reais e mais. O clube pode até, em alguns momentos, contratar mais jogadores e elevar essa folha de pagamento, porque ele tem uma fila aqui, essa fila vai ser obedecida, vai ser respeitada e o trabalhador vai ficar 10, 12, 15 anos para receber o que tinha direito de receber. O professor Márcio Túlio Viana, que é um professor aqui da PUC, né, de Minas Gerais, ele dizia que esses casos, ele falava isso sobre as cooperativas de trabalho, né? Ele falava que era fraude através da lei, né? Quer dizer, você utiliza a lei para fraudar, né? Realmente é uma situação muito complicada. Posso Agora, trazer doutor... mais um exemplo? Posso trazer mais um exemplo Claro. de fraude através da lei? Que eu acho que é super interessante. Questão de direito de imagem. Era a próxima pergunta já. Então já faz um também do direito de imagem, também da história do direito de imagem, que era a próxima pergunta. Basicamente, o direito de imagem ele surge lá no final da década de 90, em Minas Gerais, quando os jogadores estavam indo para a Europa. O Brasil perdia financeiramente para a Europa e tentou-se um mecanismo aí para prender os jogadores no Brasil com um valor líquido que eles recebessem por mês maior. Então, criou-se o direito de imagem, no qual a redução de impostos é menor e o atleta receberia um valor líquido maior. E o atleta, na sua grande maioria ingênuo, acreditou nessa história. Já digo, se tiver algum atleta assistindo, direito de imagem não é vantajoso e não é vantajoso para ninguém. Enfim, os clubes começaram a tocar a questão do direito de imagem e cada vez mais foi se avolumando. Então nós temos casos de treinadores que tinham um contrato de imagem com uma empresa que tinha como objeto social um buffet de festa infantil, por exemplo, ou jogadores que tinham mais de um contrato de imagem com o mesmo clube, com cláusula de exclusividade em cada um deles, e a fraude foi se caracterizando no Poder Judiciário. O Poder Judiciário começou a entender que isso daí era fraude. E, salvo engano, em 2015, veio uma modificação no texto de lei dizendo que 40% do que o atleta ganha pode ser pago como direito de imagem. Para mim, é legalizar a fraude. E faço um questionamento aqui. Você torce para que time? Eu torço para o Atlético. Atlético. Tá. Se o seu Atlético hoje quisesse trazer de volta o Ronaldinho Gaúcho, você acha que a imagem dele vale só 40% e o futebol vale 60%, ou a imagem dele vale muito mais? Muito mais. E aí o Atlético não poderia pagar muito mais porque a lei não permite? Verdade. Ou te digo, o Zezinho das Couves lá, que ninguém conhece, a imagem dele não vale 40%, mas quando o clube faz essa contratação, infelizmente o Poder Judiciário tem dito que mas está respeitando o limite de lei. Eu acho que a lei não pode impor esse limite e não pode querer alterar a natureza das coisas. A árvore nasceu árvore, vai ser árvore o resto da vida. Não adianta a gente querer mudar o nome dela. E o direito de imagem, se for devidamente explorado, se for devidamente utilizado enquanto imagem, eu acho que não tem problema ter uma limitação até maior. Agora, se não for explorado, não adianta eu querer dizer que eu estou cumprindo o texto de lei, porque a gente falou até sem saber, a gente falou no começo da nossa conversa. Os clubes estão suspendendo os contratos de imagem porque os atletas não estão podendo jogar. Ou seja, um contrato que não tem natureza, não tem nenhuma relação com a atividade laboral do atleta, está sendo suspenso porque ele não pode trabalhar. É óbvio que na sua grande maioria, e porque os clubes eu acho que fazem mal feito, é um salário pago por fora. Verdade, verdade. Doutor João, e tem um ingrediente a mais aí, não sei se você está tratando aí também junto com seus clientes, né? Que são as repercussões tributárias, né? Porque o fisco está correndo atrás aí desses, né, dos atletas, né? Ou das empresas dos atletas, para poder cobrar o fisco. Quer dizer, o prejuízo pode ser maior, né? E o fisco está correndo atrás, e mais assustador, porque o fisco está correndo atrás do atleta,
dizendo que aquele valor recebido como direito de imagem tem que ser pago o imposto de renda lá na base de 27,5%, com multa, juros. E quando você diz para o fisco que tudo bem, mas eu paguei um tantinho aqui enquanto empresa, o fisco diz, não, eu estou cobrando do atleta, se a empresa pagou, eu não posso compensar, você tem que pedir a restituição daqui e me pagar de lá. Ou seja, o problema é maior para todo mundo. E os clubes, eles são também fiscalizados e entram como responsáveis solidários pelo pagamento desse imposto. Então, assim, não é algo benéfico para ninguém. É verdade, é verdade. E a gente está vendo aí, no campo internacional, nem se diga, né? Mas eu acho que no Brasil agora, essa repercussão não era tão grande assim, mas agora parece que o fisco acordou, digamos assim, né? E tem cobrado bastante, né, doutor João? Você deve estar percebendo isso claramente também, não só nos seus clientes, mas também de maneira geral, né? Nós estamos caminhando aqui, ô chefe, quando um papo é bom, você já viu, né? Eu falei com você, é uma horinha que passa rápido demais. Nós estamos com 4 minutinhos aqui para acabar. Eu queria que você falasse de uma maneira, se você apontasse e pudesse apontar para a gente, algumas modificações que você entende como necessárias na Lei Pelé, ou, digamos, né, já que nós estamos falando do que está acontecendo, na Lei Geral do Desporto. Né? O que você acha que poderia, acho que equilibrar essa relação, efetivar os direitos trabalhistas, enfim, ser realmente mais producente para atletas e clubes a nova Lei Geral do Desporto? Eu acho que a gente precisa pensar muito em 2 pontos, para mim, claros. Uma questão de adequação de calendário, em linhas gerais, para que todos os clubes tenham um calendário durante o ano todo e possam daí ter a manutenção da atividade durante todo esse período. E uma outra questão que para mim é salutar, essencial, é a questão do fair play financeiro. Nós temos que adotar aí algum mecanismo para que isso aconteça. Fair play financeiro significa gastar aquilo que eu tenho, não gastar nada além do que eu tenho, em linhas gerais. E uma questão só importante, hoje, algumas pessoas defendem que existe o fair play financeiro porque o clube pode perder pontos se tiver com salário atrasado, porque isso tem previsão em regulamento de competição. Mas eu acho que você expor o atleta a fazer esse tipo de denúncia é de uma covardia muito grande, porque o atleta vai acabar, primeiro que ele não tem essa coragem, e os poucos que tiveram até hoje acabaram sendo expostos, acabaram tendo a sua carreira talvez até encurtada por conta disso. Eu acho que esse compromisso do pagamento das contas de dias não deve expor o atleta, deve ser algo via sistema, enfim, tem diversos, a gente pode até organizar uma outra live e eu posso dar diversas sugestões. Eu acho que é muito fácil a gente criticar, mas a gente também tem que apontar soluções, tem diversas alternativas para que a gente encontre um caminho para que o futebol fique bom para todo mundo. Os atletas vão ter uma redução do que ganham, esses atletas top, vão, mas eles vão receber em dia, o futebol vai ser melhor para todo mundo. Muito bom. Então, João, eu queria te agradecer de novo, né, mais uma vez, sua generosidade aí no domingão, né? Eu sei que você está com sua família aí também. Sei que você tem um filho aí que vai ser jogador também. Tem um craque aí também já sendo preparado para ser jogador, né? O Léo, né? Eu acho que é o Léo. Então, queria te agradecer muito mesmo pela generosidade. E queria te convidar, né? Amanhã nós vamos ter a presença do Marcos Mota aqui conosco, né? Que é uma grande referência realmente no direito esportivo. Você vê que eu estou escolhendo, né, as figuras mais importantes aí para poder fazer as lives, né, João? Então, por isso que você tinha que estar aqui presente conosco, tá? Queria te agradecer novamente e pedir aí uma mensagem para os acadêmicos aqui do FutClass. Agradeço demais o convite, é uma honra, um prazer participar. Sempre que puder, que precisar, ou que tiver oportunidade, eu estou mais do que à disposição. Eu acho que é muito bacana a gente poder falar, a gente poder disseminar algum conteúdo, algum conhecimento, e não que eu saiba mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Eu brinco que eu sou meio maluco e tenho as minhas ideias e acho que é legal a gente debater. E para o pessoal, para os acadêmicos, eu só digo assim, estudem, debatam, conversem. Eu estou à disposição para quem quiser me seguir, eu passo o meu WhatsApp, eu respondo a hora que for, do jeito que for. Eu acho que o importante é a gente criar ideias, é a gente tentar fugir da mesmice. O João não está certo, o João não está errado. O João pensa de uma forma, cada um tem que desenvolver a sua forma de pensar e chegar numa melhor alternativa para todo mundo. E por isso que eu acho que o debate é importante, porque eu posso estar debatendo com uma visão e alguém pode me acrescentar alguma coisa que eu não tinha visto, pensado, observado. Então, a minha mensagem é: vamos estudar, vamos debater, vamos pensar no futebol como um todo, que vai ser melhor para todo mundo.
Muito bem, muito bem. Então, João, mais uma vez te agradeço, né? Bem-vindo aí à nossa família. Um abraço para você e para todo mundo que está nos assistindo. Um abraço, Obrigado, João. um prazer. Abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.